Glória a Deus, presença maravilhosa. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Te convido a abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, verso 31 em diante. A palavra do Senhor diz assim, verso 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão da mostarda, que o homem pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. No verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Meus irmãos, Mateus capítulo 13, a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava ensinando através das parábolas. Se nós lêssemos todo Mateus 13, nós iremos ver que durante todo o capítulo, várias parábolas estão sendo ensinadas por Jesus para o povo. Particularmente, eu quero falar a respeito dessas 4 que nós acabamos de ler, que é a parábola do grão da mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. O que há de comum nessas 4 parábolas que nós lemos é a forma na qual Jesus introduziu a cada uma delas. Em todas elas, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante. E aí ele continua. De fato, Jesus, ele está ensinando para a multidão sobre o reino dos céus. E através dessas parábolas, dessas 4 parábolas na qual nós lemos, não é somente dessa, mas das 4 que nós estamos citando aqui, Jesus procurou exemplificar para o ouvinte como o reino dos céus se desenvolve. Jesus também, através dessas parábolas, ele procurou exemplificar para os ouvintes como o reino de Deus influencia. E também, Jesus, através dessa parábola, vai ensinar como ele muda a nossa percepção do valor. Durante o mês de julho, nós estamos falando a respeito do reino dos céus. Durante todo esse mês, estamos mergulhando mais profundo, aprendendo mais a palavra do Senhor. Isso é um privilégio. Domingo eu estive ministrando e novamente eu repeti as mesmas palavras que ministrei na primeira vez, primeiro culto deste mês. Que o reino dos céus é sobre o governo do Senhor, é sobre o senhorio do Senhor, é sobre viver sobre a tutela do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é sobre ações vazias, não é sobre ações isoladas, mas é sobre uma vida sobre o senhorio, sobre o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. E na parábola, Jesus está aqui então exemplificando os valores do reino. Jesus, ele vai trazer características do reino, ele está falando do reino dos céus. E na parábola do grão da mostarda, parábola muito conhecida. Se eu perguntasse aqui entre nós, se tem alguém que nunca a ouviu, talvez não teria ninguém, ou pouquíssimas pessoas que nunca ouviu essa ilustração a respeito do grão da mostarda, uma pequena semente. Aqui a palavra do Senhor, é óbvio que é importante nós entendermos esse texto no contexto histórico, na qual eles estavam falando da semente que estava naquela localidade. Hoje é comprovado que existem sementes menores, mas naquele momento, naquele tempo, Jesus está falando dessa semente como a menor semente que existia.
E Jesus vai falar, de fato, do que essa semente vai produzir tão pequenininha. Ao ser plantada, ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai se tornar uma bela árvore, uma bela, vocês podemos dizer, árvore, uma hortaliça. Obrigado, pastor Tiago, fugiu a palavra. E eu quero fazer um parênteses aqui dentro desse trecho, porque quando Jesus ele vai falar a respeito do grão da mostarda, é quase que impossível nós não olharmos para o livro de Atos e nós não conseguirmos levar esta passagem para de fato o que Jesus quer trazer para nós. Porque esse Jesus, ele veio trazendo o reino dos céus e manifestando o reino dos céus, Mateus capítulo 4. Ele vai chamar os 12, e em Atos, esses 12 passam a ser muito mais. Já na primeira ministração de Pedro, ele já vai alcançar ali 4.000 pessoas. E logo em seguida nós vamos ver, até pela perseguição da igreja, que aqueles que estavam reunidos ali em Jerusalém começam a se espalhar. Por exemplo, Filipe, eles vão sendo perseguidos, e aí eles fogem, e conforme eles vão fugindo, eles vão espalhando. E aqui nós estamos vendo exatamente esta palavra sendo concretizada na prática, de algo tão pequeno, aparentemente tão inofensivo, aparentemente que não poderia crescer tanto, e começa a se espalhar. Eu quero dizer para vocês algo nessa noite, e você precisa compreender isso. O reino dos céus está em movimento. O reino dos céus não é algo estático, não é algo que nós podemos limitar, não é algo que nós podemos paralisar, mas o reino do Senhor está em movimento. Para alguns escritores, e aqui nós podemos concordar com ele, o livro de Atos não tem fim, é a continuação da igreja. Ele começa com a igreja, e até que Jesus volte levar a noiva, cada um de nós que somos a noiva de Cristo, o livro de Atos continua acontecendo até os dias de hoje. E até os dias de hoje nós chegamos e conhecemos pessoas que nunca ouviu a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu pensei que não havia mais pessoas que em nenhum momento você nunca ouviu, mas nós presenciamos aqui na nossa igreja pessoas que chegaram sem nunca ter entrado numa igreja, nunca ter ouvido sobre Jesus. E essa é a prova desta palavra do Evangelho do Senhor em crescimento, o Evangelho do Senhor se expandindo. E eu quero destacar aqui um segundo ponto: não desprezes os inícios humildes. Muitas vezes nós descartamos os inícios pequenos, aquilo que começa de forma tão pequena, e muitas vezes nós não temos, ou melhor, nós queremos ter uma percepção do fim, e por não termos a percepção do fim, muitas vezes nós abortamos aquilo que Deus está fazendo. Você não precisa enxergar o fim, você precisa entender o processo. Se você ver o fim, não é mais fé. A fé é crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. A fé, nós cremos que o reino do Senhor, que nós fazemos parte deste reino, e nós servimos ao Senhor como embaixadores, como filhos, para propagar o Evangelho, e esse Evangelho está em crescimento, está em movimento, e eu e você fazemos parte deste Evangelho. Eu e você fazemos parte do reino dos céus. Eu e você temos a responsabilidade de levar o Evangelho, para que o Evangelho continue a crescer. Não despreze os pequenos começos. E agora eu quero falar aqui, irmãos, sobre ser imediatista. Tome cuidado. Irmãos, eu sou muito, como eu posso dizer? Muito racional. Eu não sou uma pessoa extremista. Então, quem está mais perto do pastor Felipe, ele já sabe disso. Ele faz uma pergunta muitas vezes e demora 2 semanas para me dar uma resposta.
olha lá, manifestando todo mundo. Faz uma petição. Tem petição que demora um mês. Mas algo que o Senhor tem ministrado no meu coração e me ensinado, irmão, dia após dia. Eu tive um pastor que me ensinou muito sobre isso. Felipe, tudo passa. Calma. Vai dar certo. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu queria muitas vezes responder. Me recordo, certa vez eu estava em cima do andaime, 4 metros de altura. E o meu pastor embaixo do andaime, escorado do andaime, e eu emendando o fio lá em cima. E aí caiu o alicate, Lucão. O alicate caiu. Ele olhou para mim e falou assim: tudo passa. Eu falei: mas nessa hora eu preciso do alicate. E ele não pegou o alicate, irmão. Eu tive que descer e pegar o alicate. Fiquei bravo, hein? O Senhor estava me ensinando. Pensa como ficou bravo. Mas eu era uma pessoa extremamente acelerada. E uma pessoa imediatista, irmãos, ele aborta o plano de Deus. Pessoa imediatista, preste atenção. O reino dos céus não é imediatista. A prova disso é Jesus chamar os discípulos para andar com ele 3 anos. E Jesus teve todo esse trabalho e cuidado para andar com os discípulos. E quando chegou na hora do teste final, Pedro nega. Judas se mata. Os discípulos voltam a pescar. Se fosse uma prova, depois de 3 anos, estava todo mundo reprovado. Jesus volta de novo. Pedro, tu me amas? Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Puxa, Senhor, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava falando é: faça aquilo na qual você foi treinado. Você foi capacitado, chamado, potencializado para fazer e não está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. E não está fazendo porque é mimadinho, imediatista. Não foi, como diz o pastor Claudemir, biquinho, fazendo bicudinho. Está bem sudinho. Não seja imediatista, irmãos. Para viver a cultura do reino dos céus no seu dia a dia, você não pode ser imediatista. Eu estava contando um caso para minha filha, de uma prima minha, tinha um cabelo longo, comprido. Um belo dia ela acordou, ela orou, ela estava com piolho. E ela orou e falou: Senhor, se amanhã eu acordar com piolho, eu vou cortar o meu cabelo. E ela pertencia a uma igreja que o cabelo era muito importante. E ela foi dormir. Quando ela acordou, adivinha o que aconteceu? Ela continuou com piolho. E ela foi lá e cortou o cabelo. E continuou com o piolho. O que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Muitas vezes nós queremos viver o sobrenatural de Deus, o reino de Deus, de forma imediata. Nós queremos bater o bumbo do tempo para Deus. Preste atenção em algo. O tempo é para mim e para você, não para Deus. Deus, ele é atemporal. Mas está demorando muito. O que é o tempo para Deus? Estávamos numa conversa filosófica, eu, pastor Sérgio, pastor Claudemir e pastor Leonardo. Estávamos falando da teoria do Big Bang. Olha só, os pastores estávamos conversando sobre a criação do universo. 13,6 bilhões de anos segundo a ciência. Olha a nossa conversa, irmão. Nós estávamos no corredor batendo um papo sobre isso. Pela ciência é esse tempo, mas eu quero só destacar o tempo. O que é o tempo para Deus? O tempo é para mim e para você, não para o nosso Deus. E quando nós falamos do reino dos céus,
nós precisamos ter essa percepção, que o reino está expandindo, o reino está em crescimento, mas Deus não se submete ao tempo. Então não seja imediatista. O segunda parábola, Jesus vai falar a respeito do fermento. E agora Jesus não vai falar mais do exterior, desse reino expandindo de forma externa, da igreja, do crescimento externo. Mas Jesus vai falar a respeito da influência deste reino em nós. Jesus vai falar a respeito do fermento, do potencial do fermento. A ilustração de aquele que faz um bolo, e esses dias eu fiz um bolo e tive essa experiência na prática. Eu falei para a Sofia, Sofia, eu acho que eu coloquei pouco fermento. O meu bolo demorou 1h30 para assar. Falou, Senhor, que ele não saia um carvão, saia um bolo. 1h, sem brincadeira, irmãos. O Jonas foi me socorrer lá. Ele falou, mas 1h30? Eu falei, não, esse bolo não é possível, você não vai crescer mais não. Aí eu fui descobrir que o forno estava frio. Só faltava aquecer um pouco mais. Coisa de uns 100 graus. Mas cresceu. E eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, uau, funcionou, cresceu. Mas Jesus está falando que o reino dos céus é como esse fermento. E agora não está falando de coisas externas, mas este fermento em nós. Preste atenção, ninguém se converte no culto. No culto você é convencido a respeito de algo. Mas se amanhã você não viver a palavra que foi ministrada aqui, de nada serve. Aqui você pode se emocionar com a palavra pode tocar o teu coração, os seus lágrimas, os seus olhos se emocionarem e aquilo, trazer em você aquele sentimento, você chora, isso é maravilhoso, mas não tem o poder de te transformar se você não viver a palavra. O que Jesus está falando para nós aqui, irmãos, é que é imperceptível. Você não sente, se você fizer direito o bolo, você não sente o gosto do fermento. O propósito do fermento não é dar o sabor, e sim o crescimento. E o fermento em nós, que aqui é o Evangelho, é o reino de Deus, viver no reino dos céus em nós como fermento, nós iremos ver os traços de Cristo em nós sendo aperfeiçoado dia após dia. Então viver, irmãos, o reino dos céus, como eu disse no domingo, vai muito além de você frequentar um culto. E quando nós falamos isso, parece que fica duro, né? A mensagem fica pesada, por isso que eu estou falando bem calminho assim, porque para não ficar pesado, mas é isso. É o Evangelho em nós, dia após dia, nos tornando alguém melhor. Abandone, irmãos, as oscilações. Abandone as crises existenciais. Aquele que morreu a sua vida não tem mais crise existencial, porque não é mais a sua vida, é a de Cristo. A única crise que nós temos, irmãos, é a crise por amor a almas, aonde nós choramos e lamentamos uma alma que se perde. Não são mais as nossas dores. Mas não adianta, irmãos, você me ouvir falar isso e sair daqui e ser um radical extremista. Porque se você jogar lá 3 colheres de fermento no bolo e tentar colocar só 5 minutos para crescer, não resolve o problema. Esse crescimento não é, ele precisa do fogo. Vai aquecendo. Você recebe a palavra e essa palavra começa a produzir vida em nós. Você sai daqui e você amanhã vai meditar na palavra. Na sexta, de novo. No sábado, de novo. No domingo, vem palavra de manhã, palavra à noite, de novo. De novo e de novo. E eu vou sendo aperfeiçoado conforme a imagem de Cristo. Com uma cultura de reino. O reino dos céus é como um fermento. Que quando ele entra em ação em nós, irmãos, há mudança.
Se nós estamos vivendo a cultura dos céus, irmãos, tem que haver mudança. Você não precisa ficar bravo comigo, mas você precisa olhar para o espelho e falar assim: eu sou melhor do que eu ontem. O Felipe de ontem, ele é pior do que o Felipe de hoje. Ele tem que ser pior. Hoje eu preciso ser alguém melhor do que ontem, amanhã eu preciso ser alguém melhor do que hoje. E não porque eu quero ser alguém melhor, mas porque essa é a ação do Evangelho em nós. Se não há mudança, significa que o Evangelho não está trabalhando em nós. Se o Evangelho parou de nos mudar, tem alguma coisa errada. Ou significa que nós estamos prontos, totalmente prontos, e isso não vai acontecer. Fica a dica: você nunca vai estar pronto. E se isso acontecer, tchau, se é que você me entende, já foi, é só para glória, é glorificação, já foi. Ou você nem viveu o processo. Não surte, calma, mas entenda o processo. Lembra dos inícios humildes, pequenos? Mas você precisa ter a percepção que as coisas estão caminhando. Esse é o reino dos céus. Irmãos, o reino dos céus, ele é racional, ele não é emocionado. Ele não é, irmão, sobre nós se emocionarmos num culto aqui e as cadeiras virarem de ponta cabeça e falar assim: nossa, hoje o culto estava cheio de glória. Eu cansei de ver pessoas rolar debaixo de mesas, cadeiras, e as vidas não serem transformadas. O Evangelho não transformava mais as pessoas, ao ponto de chegar na porta já está suficientemente pronto para falar mal de alguém, daqui até a porta. Tem alguma coisa errada. Esse não é o reino dos céus. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos em um processo para que nós estejamos no centro da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. A consciência é transformada, a mente é transformada, a vontade é transformada. O homem por completo é impactado pelo reino dos céus. Mas pastor, eu sou assim. Não. No reino não. Portanto, meu irmão, da mesma forma que opera em nós no interior, você também é um instrumento do reino. Então não se canse de falar. Você já se cansou alguma vez de falar? Fale. Tem pessoas que eu discipulo há 8 anos aqui, irmãos. 8 anos. E agora que ela entendeu o que eu falei. 8 anos. Tem alguns que andam comigo, pastor Tiago, há 15. Quase 20 anos. 20 anos. Deixa eu continuar, né? Cuidado com a autossabotagem. Sabe o perigo da autossabotagem? É você, quando você é imediatista e não acontece aquilo que você pediu para Deus, você corta o cabelo. O exemplo do cabelo. Tira o piolho, não tirou o piolho, corta o cabelo. Imediatista. Calma, jovem gafanhoto. Calma. Está acelerado demais. Calma. Adore ao Senhor. Só adore ao Senhor. Calma. Quando não entendemos isso, irmão, não sabe o que nós fazemos? Mudamos de direção. Ah, aqui não deu certo. Nada está acontecendo aqui, deve ser pecado. Vem para cá. Ah, não acontece aqui.
Ai, aqui é porque eu estou jejuando pouco. Aqui é culpa do pastor. Deus o livre. Aqui é do meu líder. E ali é da minha esposa. Na verdade, nada, irmãos. É só respeite o processo. Estar no reino do céu exige amadurecimento, e amadurecimento é um processo, que esse tempo, irmão, você não é você que determina. Alguns amadurecem rápido, outros não. Uns 3 meses, outro 10 anos. Tudo bem. Só que quando você não entende isso, irmão, você se sabota. Deus estava liberando algo, você paralisou aquilo que Deus estava te dando, porque você olhou a grama do vizinho. Aí a grama do vizinho é mais verde. Quem dirige vai entender. Descendo para a praia, aí você pega o trânsito. A fila do lado sempre anda mais rápido, até você mudar para ela. Você mudou para ela, a sua para e a outra anda. Fala, não é possível. Aí o que você faz? Você volta. Eu imagino o cara de trás, olha lá. Aí ele passa, dá uma olhada assim, né? Vocês nunca fizeram isso, de marcar um carro na outra fila para ver se a fila está mais rápida ou mais lenta? Você fala, opa, esse carro tá, ele tá 3 carros na minha frente só. 3 carros na minha frente, tá mais rápido. Aí você vai, aí ele passa do seu lado de novo. Calma. Mas que ansiedade é essa? Que é isso? Permite o evangelho ser forjado em você. Viver o reino dos céus. Um dia de cada vez. Ah, pastor, pelo amor de Deus, é muito devagar. Calma. Sabe quando eu comecei a fazer GD? Quando eu estava no santuário ainda. Sabe quantas pessoas eram? 4. Eu e os meus 4, não tinha ninguém de fora. Aí viemos para cá. Começamos a fazer o GD. Chegamos a fazer GD com 5 pessoas. Vamos mudar, está tudo errado. Não funciona, pastor. Não funciona, muda esse negócio. Calma. Hoje é 70, 80 pessoas. Calma. Dê tempo. O Espírito Santo está trabalhando, o reino está trabalhando, o reino está expandindo. Para com essa ansiedade. Vai te matar de infarto. Terceira parábola, o tesouro e a pérola. Aqui, irmãos, talvez é o mais difícil de todos. Por quê, pastor? Veja, a palavra nos diz que o negociante, ele encontra uma pérola, e aí ele vai lá e busca, vende tudo que tem para ficar com aquela pérola, porque ele entende o valor daquilo ali. Só que, nos dias de hoje, para nós aqui, o que é valor? Se você comprou lá um celular Xing Ling, e aí você pagou lá 300 nele, tá bom? Muito barato, não tem, né? 300 hoje não faz mais nada. 500 reais, tá bom? E aí, quebrou o botãozinho ali, o touch. 500 reais. Joga fora e compra outro. Aí você comprou um iPhone 14 Pro Max. Fez lá um consórcio do seu carro para comprar o iPhone. 15 mil reais. Tá com uma moto no bolso, né, pastor Sérgio? Uma moto no bolso. Aí ele cai lentamente. Cena de filme.
Você vê ele caindo assim. E é uma benção, que essas coisas caem bem de quina. O valor para nós hoje é o que você paga. A relação de valor para nós hoje, sociedade, é o quanto você paga. Se você pagou menos, você pagou muito. Comprou um jogo novo de panela. Comprei um jogo novo de panela para minha esposa. Ela fez uma armadilha comigo, mas foi eu que comprei. Chegou no caixa, ela falou assim, ela saiu do caixa, Ana. Falou, paga aqui. Falei, oi? Foi passear. Amém. Paguei. Agora, sabe o que ela faz, Cris? Quando eu vou fazer o café, ela faz... Cuidado com a colher que você vai mexer o açúcar. Tem que ser ou madeira ou emborrachada para não estragar o teflon. Porque tem valor para ela. E para eu que paguei agora, tem muito mais. Mas por que tem valor? Pastor, qual que é o parêntese com o texto? O reino você não pagou nada. Quanto você pagou pelo reino? Nada. Você nem merecia ele. Mas Jesus te deu. E aí a nossa percepção, baseado em valor, se eu não coloquei nada, ter ou não ter, não faz diferença. Por que eu venderia tudo? Por que eu largaria tudo? Por que eu viveria de forma intensa isso? Afinal, para mim não custou. Se o pastor Tiago faz, problema é dele. Deus chamou ele, eu não. Porque para mim não tem valor. Não envolve valor meu. E aí nós vemos, por muito tempo, muitas igrejas, muito cristão, aonde o reino, ele não passa de um tema, de uma mensagem. E não sobre uma cultura que nós temos que viver. Porque envolve valor. Não nos custou nada. E o texto fala que aquele que encontra o reino, ele vendeu tudo. Ele vendeu todas as suas terras. E investiu. O valor que ele pega de tudo que ele tinha, ele investiu. Ele comprou de volta, vendeu tudo que tinha, para ficar apenas com a pérola, que era o reino. Aqui o Senhor, ele eleva o nosso senso de valor. O quanto importa para mim e para você o reino dos céus. O quanto de fato isso faz sentido para nós. Qual é o nosso senso de valor a respeito do reino? Ao ponto de nós se agarrarmos a essa verdade e cantar, nada importa, nada mais satisfaz, somente a tua presença, Jesus. Só o teu amor, Jesus. Só a tua casa, Jesus. Só o Senhor. Essa percepção de valor nós precisamos entender. Porque para mim não custou nada, de fato, para você não custou nada. Para Deus, custou o sangue do seu filho. Alto preço. E esse sangue foi por você. Foi por nós. Então não foi de graça. Foi pago um preço. Preço de sangue. Para que nós pudéssemos chegar aqui hoje, estarmos neste momento refletindo
e ruminando a palavra do Senhor, o quanto o reino dos céus é importante para mim. Quanto do reino tem em mim. Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas do alto. O quanto de Deus há em nós. O quanto da cultura dos céus há na sua casa. O quanto da cultura há no seu ministério. O quanto da cultura dos céus há na tua palavra, pastor, quando você ministra ela. Líder, no seu grupo. No seu trabalho. Porque não tem separação. Cultura dos céus é senhorio do Senhor. Em todos os lugares. Jesus, Ele é o centro. Ele é o centro da nossa vida. Calma, não se sabote. Entenda o processo. Permita. Parentes, tá? Você fala, pastor, eu quero ter esse senso. Você não pode ter. Isso que é doido. Você fala, mas como assim? Não. Pastor, eu quero ter esse senso de valor do reino. Você não pode. Como eu tenho? Só Jesus. Ele é o caminho. Se você não mergulhar em Jesus e tentar compreender o reino sem Jesus, não tem como. Porque a nossa percepção, ela é falha, é humana. Então nós temos que pedir, Jesus, Espírito Santo, transforma a nossa mente como a mente de Cristo, para que as minhas percepções, aquilo que de fato tem valor para mim, deixe de ter valor, e eu comece a enxergar na ótica de Cristo, o que há valor de fato para Cristo. Aí você vai olhar para o seu irmão e as suas lágrimas vão começar a correr, porque as pessoas importam para Cristo, o reino de ponta cabeça. O maior é o menor. O rico no mundo é pobre no reino. Só que o pobre no reino, o pobre no mundo, ele é o rico no reino. É o mundo de ponta cabeça. Ou melhor, o reino de ponta cabeça. Uma inversão de valores. E a nossa ótica já agora, que está caminhando com Cristo, já não enxergamos mais na ótica nossa. As coisas perdem o valor. Aquilo que faria sentido não faz mais sentido. Bate aquela bad. Fica tranquilo, você não está depressivo, você está se convertendo. E aí vai ficar fácil você falar, nada mais importa, Jesus. Então calma. A percepção é só por Jesus. Então o que você precisa buscar, pastor? Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Pastor, eu vou buscar por dons. Só Jesus. Pastor, o meu ministério. Só Jesus. Pastor, eu quero amar pessoas. Só Jesus. Jesus é o caminho. Qualquer tentativa de buscar outras coisas sem ser por meio de Jesus, fracassaremos. Só Jesus. 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 O amor por almas virá por Jesus. O valor do reino virá por Jesus. O valor dessa mensagem ministrada hoje é só Jesus. Para alguns não faz sentido algum do que eu estou falando. Para outros é a joia preciosa, é a pérola. Você fala, uau, eu preciso de Jesus.